A história que veremos hoje, nesta noite, mostrará pequenos personagens numa viagem de conhecimento e descobertas que nos traz o amor do Criador pela criação e criatura. Essa história se passou há muito tempo mesmo, porém, não há momento certo ou ocasião para ser contada. Deve ser comemorada e lembrada todos os dias. Que maravilha! Que gostosura de lugar! Com licença, pequenos vampiros. Em que estação do ano estamos? Como é que é? Oi, tudo bem? Vampiros? Não entendi. Como não entendem a referência? A gente entendeu, mas... Tá, eu sou um mosquito, ela uma pulga. E você, o que você é? Muito prazer. Eu sou Bertoldo de Oliveira, um besouro. Nossa, mas nunca vimos um besouro como você. De fato, minha cara, somos mais de 30 mil espécies de coleópteros. E, aliás, na realidade, não sou daqui. Cheguei de viagem hoje. Óptero não. Coleóptero. Uma maneira mais erudita de dizer besouro. E a minha espécie vive até 50 anos. Ah, entendi. O senhor parece meio velho mesmo, tipo o vô Marcão. Ah, que interessante. E o senhor veio da onde? Eu cheguei hoje vindo num navio que veio de um lugar chamado Europa. Aliás, olha, um lugar aconchegante como esse está muito raro por lá. Gente, venham ver. Esse aqui é o Bertoldo Besouro. Ele veio de um lugar lá da Europa. Ai, que tudo! Eu amo a Europa. É tudo tão chique. Que nada, só fachada, coisa velha e sujeira. Quando você anda pelas ruas, você tem que ficar o tempo todo desviando de fezes caninas. Que delícia! Que foi? Eu falo da dieta de alguém aqui? Se bem que eu gosto mesmo é de peixe. Então, essa é a melhor época do ano pra você, não é? Não sei o porquê, mas é tanto peixe que esse povo compra nessa época que é muito estranho. É verdade. Estranho, não é? Por que, de repente, esse tanto de gente resolve comer tanto peixe desse jeito? Se me permitem, eu sei o que é. Isso tem a ver com a Semana Santa. Ah, eu ouvi dizer que as pessoas tinham um dia de folga porque determinado dia era santo. Mas Semana Santa? As pessoas ficam uma semana inteira de folga? Ah, tá. Imagine se as pessoas fossem formigas. Não ia dar certo. Formigas são inquietas e trabalhadoras. Mas, às vezes, a gente tem que tirar uma folga e viajar, sabe? Conhecer o mundo, coisas novas. O mundo é tão chique. Não é bem isso. A Semana Santa é a semana onde muitos se preparam para a Páscoa. Peixe de almoço e chocolate de sobremesa. Isso é tudo de bom. Senhor Bertoldo, é sempre a mesma coisa nessa época. Mas o que é a Páscoa? A Páscoa é uma comemoração. Isso vem de muito tempo. Um tataravô do tataravô do tataravô do meu tataravô, que era um escaravelho sagrado no Egito, ele registrou essa história que passou por gerações. Aliás, naquela época não havia tantos como você, nem como você. Outra coisa, o meu tataravô, ele se chamava Etelvino de Oliveira. Ele traduziu essa história e outras, escreveu um livro. Aliás, eu tenho aqui um exemplar na minha mala. Eu quero mostrar para vocês. Prestem atenção enquanto eu conto a história. Venham aqui ver. Cultuavam a muitos deuses e adotavam muitas práticas que desagradavam ao Criador, o único Deus verdadeiro. Então Deus escolheu um povo para ser exclusivo dele. Esses deveriam cultuar apenas a ele e a mais nenhum Deus. Mas esse povo tinha virado escravo no Egito e sofria muito. Com o tempo, eles foram esquecendo de Deus, mas eles tinham uma promessa feita por Deus que seriam libertos e poderiam sair do Egito para um lugar excelente,
onde eles poderiam cultuá-lo, o único Deus verdadeiro. O Egito escravo fui, sim, sim, ó Senhor. O Egito escravo fui do teu faraó. Triste, bem triste estava meu coração, chorava, liberta-me, Senhor. Triste, bem triste estava meu coração, chorava, liberta-me, Senhor. Moisés foi a Faraó, sim, sim, ó Senhor. Moisés foi a Faraó e lhe disse assim: deixa sair meu povo para prestar tributo, assim diz o Senhor. Deixa sair meu povo para prestar tributo, assim diz o Senhor. Faraó se endureceu, sim, sim, ó Senhor. Faraó se endureceu e não deixou. Deixa ele eu prestar também, foi os espadinhas e nos libertou. Desenho enviou 10 pragas, desenho banhou suas espadinhas e nos libertou. Me deixaste livre, me deixaste livre, livre, Senhor. Me deixaste livre, me deixaste livre, livre, Senhor. Agora então estou, sim, sim, ó Senhor. Agora então estou livre para ti. Quero prestar tributo, quero cantar de glória, glória a ti, Senhor. Quero prestar tributo, quero cantar de glória, glória a ti, Senhor. Glória, glória, aleluia, glória, aleluia a ti, Senhor. Glória, glória, aleluia, glória, aleluia a ti, Senhor. Glória, aleluia, glória, aleluia a ti, Senhor. Glória, glória, aleluia, glória, aleluia a ti, Senhor. Ah, então a Páscoa é a comemoração da saída desse povo lá do Egito, quando eles deixaram de ser escravos? E o que que essa história tem a ver com peixe? É, e o senhor não disse que a libertação do povo começou com os sacrifícios de cordeiro? Já sei, esse povo era chique, povo que mantinha a forma. O peixe é muito mais saudável, gente. E ainda, ó, tiveram que andar muito para chegar em casa, tá? Bem, a história não termina por aí. Aqui no livro diz assim: esse evento que aconteceu com o povo de Israel no Egito seria comemorado eternamente por eles. Ou seja, a passagem da escravidão do Egito para a liberdade da terra prometida. Mas o seu real significado seria conhecido só muito tempo depois. O plano de Deus, o Criador, era restaurar sua amizade com todo mundo, não apenas com esse povo. Esse povo chamado Israel foi escolhido para que dele nascesse como homem o Filho de Deus, Jesus. Jesus é o bebezinho da festa de Natal. Isso! Ai, que fofo! Adoro o bebezinho. Muito legal o Natal, não é, gente? Mas como que um bebê fez isso? Ai, toda aquela comida do Natal! Se bem que na história do Natal não tem muita comida. Dessa parte eu não gosto. Não, lembra que Jesus veio como homem, porque o pecado entrou no mundo, por culpa do Platão e da Hera? Ai, que tonto. Era Zeus e Hera. Não, gente, Adão e Eva. Definitivamente não é uma mosca tonta. Isso, lembro bem. Adão e Eva. Eles pecaram, era preciso de um sacrifício perfeito para livrar o povo da morte eterna. Não era isso? Isso. Bem, a gente sabe que Jesus veio ao mundo para salvar ele, mas como que ele fez isso? Não vá me dizer que mataram o bebezinho. Quase. Quando ele nasceu, até que tentaram matá-lo.
mas ele precisava crescer para ensinar aos outros sobre o amor de Deus. E esse amor, como que dá para explicar o amor de Deus? Não sei se dá, mas a gente pode tentar. Jesus deixou toda a sua glória, veio ao mundo como homem para nos salvar, viveu aqui e conheceu nossas dores, mas tudo ele sofreu e venceu em nosso para nos mostrar que o Criador, o único Deus, nos ama e deseja restaurar. Seu perdão vai além dos céus, nenhum monte é tão alto, nenhum vale tão profundo como o amor do nosso Deus. Grande, tão grande, alto, tão alto, fundo, profundo, é maior que o mundo, mas é pequeno, cabe lá dentro do coração de quem se entrega ao Salvador. Jesus deixou toda a sua glória, veio ao mundo como homem para nos salvar, viveu aqui e conheceu nossas dores, mas tudo ele sofreu e venceu em nosso lugar, para nos mostrar que o Criador, o único Deus, nos ama e deseja restaurar. Seu perdão vai além do céu, nenhum monte é tão alto, nenhum vale tão profundo como o amor do nosso Deus. Grande, tão grande, alto, tão alto, fundo, profundo, é maior
Puxa, que loucura! Me diga, Jesus ensinava e explicava sobre o amor de Deus. E as pessoas, elas entendiam? Queria tanto me sentir amada assim. Eu também. Mas esse amor não era um amor qualquer, e nem um amor romântico. Nem todos compreendiam. Era um amor capaz de fazer qualquer sacrifício. E a gente volta nisso de novo de sacrifício. Primeiro foi sacrifício do cordeiro lá no Egito, que eu nem sei onde é. E agora é amor capaz de qualquer sacrifício. É muito sacrifício. Verdade. Mas Jesus matou algum cordeiro também? E ainda tem aquela história do peixe que até agora eu não entendi. Bem, já eu chego lá na história do peixe. Mas aqui no livro diz o seguinte: o mais importante é sobre o sacrifício. Jesus não matou nenhum cordeiro como o povo do Egito. Na verdade, Jesus era o próprio cordeiro que seria morto em sacrifício para libertar o mundo escravizado pelo pecado. Olha, mas que interessante. Muito parecido com o que aconteceu lá na Páscoa do Egito mesmo. É mesmo. Veja, o povo era escravo e com a morte do cordeiro em sacrifício e o sangue nas portas das casas, o povo foi liberto dessa maldição. Não é que é verdade? Agora, se Jesus é sacrificado, ele liberta o povo da escravidão do pecado? E como isso aconteceu? Ele sofreu. Ai, cara, tá doendo até em mim. Que tragédia! Deus mandou o próprio filho para morrer? Pessoal, vamos deixar ele contar, né? Sim. Como foi isso? Foi desse jeito que aconteceu. Foi no alto de um monte que levantaram a cruz. Muita gente se reuniu para ver
aconteceu? Ô, amiga, tá com fome? Não é isso! Mataram Jesus! Sim, mas foi Deus que mandou. Ah, não é só porque Deus mandou que não é triste! Gente, a Pugina tem razão. Muito triste isso. Foi por nós que ele morreu. Calma, minha pequena saltadora. A morte não é o final de tudo. Mas como? Ele não morreu? Não era ele o sacrifício? Como assim? Se a gente não tomar cuidado, apenas uma gota de chuva pode nos levar desse mundo. Ele sofreu com tantas chicotadas, deram uma baita surra nele, depois o prenderam numa cruz e ele não morreu? Ele morreu, mas ele ressuscitou para cumprir o que Deus havia prometido através de vários homens chamados de profetas. Esses homens, chamados de profetas, recebiam mensagens de Deus para que eles entregassem as mensagens ao povo. A ressurreição de Jesus é considerada uma prova de que ele é o Redentor, o Salvador, o Filho de Deus. Os profetas Isaías e Zacarias foram os que mais profetizaram sobre a ressurreição de Jesus. Mas a vinda de Jesus foi anunciada também por João Batista, Miqueias e Jeremias. Existem, só no Antigo Testamento, mais de 300 profecias sobre a vinda de Jesus. Isaías profetizou: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como cordeiro foi levado ao matadouro. E como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. E eu, o Senhor, desfaço as tuas transgressões como a névoa, e os teus pecados como a nuvem. Volta-te para mim, porque eu te resgatei. Ô, amiga, viu? Jesus ressuscitou. Não tem por que ficar triste, tá? Pelo contrário, a Páscoa é alegre. Apesar de todo o sofrimento de Jesus para nos salvar, ele ressuscitou e comprovou que era sim o Filho de Deus. Gente, precisamos comemorar isso também. Tá, mas como é que a gente pode comemorar um evento desse nível? Com bastante música, bastante comida. Sim, bastante comida. Peixe, chocolate, anota aí, peixe frito. Que nada! O mais importante é sermos gratos e anunciar aos outros o que aconteceu. Tão triste ao imaginar o mestre naquela cruz. Imagem cruel
Deixa eu ver se eu entendi. Jesus morreu na véspera do feriado da Páscoa dos judeus, e nesse momento ele próprio era o Cordeiro de Deus, que tiraria o pecado do mundo. Tiraria o pecado, não, né? Ele tirou o pecado do mundo. E se ele está vivo e voltou para o Deus Pai, eu já me sinto bem melhor. Tá, mas vem cá. Ele reviveu bem na manhã da comemoração da Páscoa dos judeus? Ou foi só coincidência? Eu não acredito em coincidências. Ele não é Deus, então é claro que tinha um plano bem definido para isso. Sim, tudo isso é verdade. Não há coincidências. Ei, Psyu, e a história do peixe? Ô, amiga, é verdade, viu? A gente falou de tanta coisa aqui, mas eu quero saber onde que o peixe entra nessa história, tá? Verdade, onde que a gente se vende desse peixe? Peixe? Cadê? Ah, e não é só o peixe nessa história que não faz sentido ainda. Tem o chocolate também, que deixa a mosaica vesga. Pois é, peixe, ovo de chocolate, nada disso parece ter sentido com essa história. Sim, porque não faz sentido mesmo. O peixe e o chocolate são meras distrações, meus caros companheiros. Nada além de distrações para com o verdadeiro sentido da Páscoa. Hã? Eu achei que tinha alguma coisa por trás de tudo, mas nada? Só distração? Sim, eu vi aqui, ó. O peixe foi uma invenção de um homem que disse que todos deveriam comer peixe nessa época para se purificarem. Agora, chocolate em forma de ovo e uma historinha de coelho, só distração. Que distração gostosa! Deixa isso quieto, minha gente. Peixe é bom, chocolate é bom. Deixa o povo com peixe e chocolate. O que tem demais? Se alguém quer distrair você, deve ter algum sentido, mosaica. Exatamente. Se aparece aquela espinha no rosto, fofa, tenho que chamar atenção para outra coisa. Coloca um óculos, um laço, chama atenção para o sapato. Perfeito, exatamente isso. Muitos querem chamar a atenção para muitas coisas para que não vejam Jesus. A Páscoa é sobre o sacrifício, a salvação e o amor de Deus. Jesus serviu a mim e a você antes da criação porque Ele nos ama. Em um mundo centrado em si, Jesus colocou a vontade do Pai acima da sua. No reino de Deus, o serviço é um ato de amor. O plano da salvação é algo que o mundo rejeita. Não há distração melhor do que utilizar crendices e do próprio desejo humano em rejeitar a Deus. Utilizam de muitas distrações e distorções para que a verdade fique oculta. Porque Deus amou o mundo de forma tão extraordinária que deu seu Filho unigênito para que todo que crer no sacrifício feito por Ele não morra, mas tenha vida eterna. Mas, e você? Você, por acaso, é um distraído? Ou você é grato pelo sacrifício de Jesus na cruz? Foi por você! Cantemos todos juntos, queridos, porque Ele vive. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, tremor na
Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, terei na glória o meu Jesus que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Amém. Louvado seja Deus. Os irmãos podem se assentar. Uma salva de palmas para essa turma maravilhosa. Parabéns, que beleza. Parabéns a toda a produção, grande produção, né, em grande estilo. Que beleza, muito bonito, muito jóia. Uma rápida meditação, reflexão para nós hoje, ainda continuando com as festividades de Páscoa, ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, está em Mateus capítulo 27, verso 45 e seguintes. Evangelho de Mateus, capítulo 27, começando com o verso de número 45. Mateus 27, começando com o verso de número 45. Desde a hora sexta até a hora nona houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns do que ali estavam ouvindo isto diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e tendo-a embebida em vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez em grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram os sepulcros de muitos corpos dos santos que dormiam, ressuscitaram, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Os centuriões com eles guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era Filho de Deus. Oramos, Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque na Tua graça e na Tua misericórdia ela nos assiste, assim como vimos hoje nesta celebração. Esteja abençoando, Senhor Deus, a Tua palavra, guardando em nosso coração, para que vivamos com a plena certeza de que o sacrifício de Cristo Jesus, a sua morte e a sua ressurreição, nos trouxe o perdão dos pecados e a possibilidade de nos apresentarmos na presença de Deus. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus é o Deus do sacrifício. Deus entregou o seu próprio Filho para que todos nós pudéssemos estar unidos em um só corpo, como igreja do Senhor. O texto que ora lemos é o resumo da história da salvação do homem. Sem este texto, a Bíblia não faria menor sentido.
Sem que Jesus fosse à cruz e desse a sua vida por nós, nós todos estaríamos aqui apenas numa reunião social, para convivermos como povo de Deus, mas não teríamos a expressão da salvação de Cristo Jesus, mediante a morte de Cristo Jesus, e possamos dizer, pela graça somos salvos, e isto não vem de nós, é dom de Deus. Podemos falar isto, isso só é possível porque Deus é o Deus do sacrifício. Ele deu propositalmente o seu Filho, e Ele deu conscientemente o seu Filho, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. O centro da história da salvação, que nos enche de fé, de esperança e de amor, está no Deus que sacrificou o seu Filho. E esta cena é tenebrosa, em primeiro lugar, porque essa cena é uma cena de trevas. O verso 6 ao verso 9 nos mostra que Jesus Cristo passou pelas trevas e nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E passar as trevas nos leva em direção à impossibilidade de vermos a salvação. Para tal é necessário que a vitória venha através do sacrifício do Deus que enviou o seu Filho, para que todos nós pudéssemos ter acesso. Em segundo lugar, também vemos a cena do abandono. Deus meu, por que me desamparaste? E Deus mesmo coloca diante de nós a possibilidade de nos sentirmos desamparados aqui na terra. Não há sintonia espiritual para que conheçamos a verdade. Hebreus capítulo 13 nos diz: de maneira nenhuma te deixarei, eu nunca jamais te abandonarei. A cena também nos mostra a situação da vergonha, e eles estavam ali oprimindo a presença do Filho de Deus, e dando a ele o significado da ignomínia, da vergonha de estar diante da cena como criminoso. Não fazendo caso, ele mesmo suportou a cruz e suportou até a morte. Hebreus capítulo de número 12. Jesus entrega o seu espírito e nega a autossuficiência. Ele nos deixa um caminho a seguir, e esse caminho é o caminho de confiança em todos os méritos da cruz de Cristo. Entregou o seu próprio espírito para que nós pudéssemos ter a mesma possibilidade. Jesus vence a separação e o véu do santuário se rasgou de alto a baixo, e nada pode nos separar do amor de Deus. Venceu a morte, ele mesmo ressuscitou, e no mesmo momento que ele ressuscitou, ele venceu todos os limites. Naquele momento, os sepulcros se abriram e corpos de santos que dormiam ressuscitaram juntamente com o Senhor Jesus Cristo. E finalmente ele vence a mentira. Verdadeiramente, este era o Filho de Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O Espírito da verdade te guiará a toda verdade. João capítulo 8, 32 e João 16, verso 13. Para que toda esta cena? Para que Jesus teve que passar por isso? Se Jesus passou pelas trevas, você também pode passar. Se Jesus passou pelo abandono, você também por lá passará. Se Jesus foi envergonhado, essa vergonha pode chegar até você. Se Jesus teve que entregar o Espírito, todos nós temos que falar: não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Se Jesus passou pela separação, é possível que você também precise ser reconciliado. Se Jesus venceu a morte, é porque você também vai ressuscitar. Se Jesus venceu todos os limites da terra, é porque ele abriu as portas para que você creia que Deus é o Deus do impossível. Se Jesus venceu a mentira, é porque ele é a única verdade. Somente Jesus Cristo abre a porta da salvação. Pela graça sois salvos. Isto não vem de vós, é dom
de Deus. Que Deus abençoe a sua palavra, irmão. Guarde essa no coração, porque essa é especial. Pela graça nós somos salvos. E isto não vem de nós, isto é dom de Deus. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém.